Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, o programa que aqui com você, a cada edição, debate alguns dos principais assuntos de Guarujá e Vicente Carvalho, sempre da forma mais propositiva possível, como todo mundo já sabe, e sempre da companhia de uma pessoa que se destaca na sua área de atuação, que nos ajuda a desenvolver aqui os temas do programa. Hoje, com muita honra, estou aqui revendo e vou conversar com o meu amigo de longa data, o professor Cândido Garcia Alonso, que já está aqui do meu lado, a quem eu agradeço muitíssimo pela presença. Sei que eu te tirei do teu expediente em plena segunda-feira, mas obrigado pela presença. Eu que agradeço, Valdir, mais uma vez pela oportunidade de estar aqui compartilhando com você desse espaço e podendo debater questões regionais, locais e nacionais. Claro, para quem não possa eventualmente não estar ambientado com a atualidade, com os tempos passados de Guarujá, o Cândido já foi vereador do município de Guarujá e também ocupou cargos importantes aí na administração municipal em governos anteriores. Professor, é sobre isso que a gente podia começar o nosso bate-papo, né, hoje, né? Como é que depois que o senhor saiu da Câmara, o que tem feito, como é que está a sua vida, como é que está o seu envolvimento político? Logicamente que a política é aquela mosquinha que quando morde entra uma bactéria, um vírus lá, não sei como é que é isso, que nunca mais sai, né? Não, eu parto do princípio de que a gente vive numa sociedade e dificilmente a gente consegue se afastar das discussões que nos envolvem. E uma das questões é a questão política. É claro que tem a questão de debater os problemas, discutir os problemas politicamente falando, mas tem a questão partidária. Eu, além de me sentir uma pessoa que tem esse chamado para a vida política, até como educador, Claro. e o educador, a sua natureza é ser um ser político, Certo. também sou um ser partidário. Então, tenho participado dos últimos pleitos. No último, na realidade, eu não participei, não disputei a eleição de 2016 para nenhum cargo, em que pese que eu estava, na época, postulando ser candidato a prefeito pelo partido que eu fazia parte, mas como o candidato foi outro, eu acabei não participando do pleito. E em 2020 está ainda uma incógnita, mas existe uma possibilidade da gente ainda continuar participando, debatendo e, quem sabe, tentando disputar algum cargo em 2020. Em questão de partido, o senhor se filiou a algum outro? Atualmente eu estou filiado no PSB, tá? Mas até Partido prefeito. 2020, partido prefeito, porque em 2016, quando eu saí do partido, da outra agremiação, como eu fui apoiar o prefeito atual, eu entendia que eu deveria também estar afiliado ao partido dele. Eu não podia estar afiliado num partido apoiando o candidato de outro partido. Então, por uma questão de coerência, eu saí do partido que eu fazia parte em 2016, me filiei ao PSB e ajudei na campanha, ajudei entre aspas, na eleição do atual prefeito municipal do Guarujá. O candidato do PMDB foi o engenheiro Adilson de Jesus, que Sim. na época houve uma pequena disputa ali, vamos dizer. Houve uma prévia, Uma na prévia o diretório entendeu Isso. que o melhor nome seria o Adilson Jesus. Como tínhamos uma certa divergência, eu não me sentia bem ficar dentro do partido, apoiando o candidato de um outro partido, não apoiando aquele candidato. Então, na época, achei por bem, conversei com os membros do meu grupo político e tomamos a decisão de sair do PMDB e apoiar o doutor Walter Suman, naquele momento, pleiteando ser candidato pelo PSB. Mundo dá volta, no final das contas, o Adilson de Jesus hoje é secretário da prefeitura, da administração atual. Pois é, o prefeito que na época fez sérias críticas contundentes à administração anterior, tá? Pegou o candidato da ex-prefeita, porque na realidade ela o apoiou, para ser hoje seu secretário de obras, o cargo que ele ocupou na administração também anterior. Certo. Tá? A bem da verdade, também para a Justiça, vários outros ex-candidatos a prefeito, daqueles 11, né, daquele grupo de 11, hoje integram a atual administração, né, também, além do PMDB, né? Nós temos alguns candidatos que foram candidatos a prefeito em 2016 e que após a eleição acabaram no segundo turno, democraticamente, apoiando o doutor Suman e nesta composição vieram fazer parte da administração e eles o abrigou, digamos, na sua administração e estão lá até o presente momento. O senhor foi líder da prefeita, ex-prefeita, aliás, na Câmara Municipal de Guarujá, além de ocupar cargos relevantes na administração direta.
Qual a sua avaliação desse momento atual de Guarujá, em termos de administração direta, em termos de executivo, professor? Olha, e de legislativo também, se é que se preferir. Eu tive o prazer de ser vereador de 2009 até 2012, inclusive na época o Dr. Walter Suma também era vereador, e ele na época fazia digamos, o trabalho de oposição à administração. Nós tivemos altos embates na época, me recordo, no primeiro biênio era ele e o Romazini, no segundo biênio era ele e o Edilson Dias, que eram, entre aspas, oposição, e ali aprendi muito. E também aprendi que as coisas não acontecem da noite para o dia na administração. Eu vi a administração anterior correndo atrás de recursos para obras e não tendo talvez a capacidade ou a competência de fazer com que eles dessem frutos na sua gestão. Portanto, assim como ela herdou de determinados projetos do seu antecessor, que foi o Farid, e aí a gente cita a questão do Parque da Montanha, por exemplo, que era uma obra que começou na gestão do Farid, mas que por questões estruturais, por questões econômicas, acabou não tendo um prosseguimento adequado na gestão dela. Entretanto, na gestão dela, conseguiu-se recurso para fazer a questão do Cantagalo, que agora está sendo entregue. Na gestão dela, conseguiu-se recurso para tentar minimizar as enchentes, me recordo, no Santo Antônio, e que não foi para frente, por quê? Porque existiam outras questões jurídicas que precisavam ter sido sanadas antes de conseguir o recurso. Às vezes o pessoal comete... Exemplo, iam fazer um piscinão numa área que é particular, então não pode fazer, teria que ter sido desapropriado aquele espaço para o piscinão, para poder conter um pouco as enchentes que acontecem quando tem maré alta e chuva na região de Santo Antônio. A questão, me recordo quando o meu ex-presidente da Câmara, José Carlos, também foi secretário de Turismo, que ele falava da questão dos recursos que viriam para fazer o Morro da Campina. Não foi feito na gestão dele, da Antonieta, foi feito agora. Então é recurso que veio. Horácio Laffer, a mesma coisa, recursos. A gente vê, portanto, um conjunto de obras que hoje estão sendo entregues para a população, mas que estão sendo entregues para a população hoje. Por quê? Porque, de uma certa maneira, esses recursos já estavam previstos lá atrás. E alguns também que foram perdidos, Valdir, me desculpa. Eu moro aqui em Vicente de Carvalho, eu costumo dizer, eu moro em Itapema, porque o bairro Itapema, desde 2007, ele abrange Cunhambebe, Vila Alice... Paicará. O Paicará continua como Paicará. No plano diretor, Paicará é Paicará. Mas aqui, Vila Alice e Jardim Cunhambebe, hoje seria chamado o quê? De Itapema. Então eu moro no Itapema. E eu me recordo que em 2016 existia um recurso do DAD para fazer um tratamento nas vias aqui do centro. Não foi feito. Começou a fazer guias e sarjetas, parou, ficou quase 2 anos e meio parado, e só recentemente, nos últimos 2 meses, que o pessoal resolveu tampar alguns buracos de algumas ruas aqui do centro. Então, o que a gente percebe é que há uma grande reclamação hoje da população, porque a prioridade ficou sendo orla e a periferia ficou sendo esquecida. Esta é uma coisa que eu... Uma constatação. Que eu escuto, até porque sou diretor de uma escola no centro, mas que a clientela não é do centro, a clientela vem da periferia. E o pessoal reclama quando chega atrasado por conta do ônibus que chega atrasado. Porque quando chove, o ônibus tem mais dificuldade de trafegar em algumas vias que não foram devidamente tratadas. E isso acaba prejudicando muito o transporte coletivo de nossa cidade. Então, tem aspectos que a gente entende que são positivos. A gente tem que parabenizar que ele deu continuidade a alguns projetos, algumas ações que já vinham caminhando, não houve uma descontinuação administrativa. Em contrapartida, está faltando alguma coisa. É importante isso que você falou de um prefeito não ficar parando tudo, começando tudo, inventando a roda de novo, dar continuidade às coisas anteriores, que tenham sido iniciadas numa gestão anterior. O que a gente constata é que já tem problemas crônicos, assim, muito crônicos, né? Com questão de habitação, questão de enchentes, questão de transporte, questão de segurança, tudo, e
que demoram para ser resolvidos, né? Você falou, por exemplo, do Parque da Montanha, que veio do governo Farede, que foi um governo que passou por Guarujá há 12 anos atrás, quer dizer, são coisas que... E ainda não tem solução, né? Enchente do Santo Antônio, então, nem se fala, né? Pois o grande problema é esse, eu acho. A administração pública tem muita morosidade em tentar resolver as questões. É claro que a administração municipal, e aí também tentando ser justo, a administração municipal, ela não tem recursos, muitas vezes, próprios para fazer determinadas obras. Ela precisa de trazer os recursos do governo estadual e do governo federal. Exato. A gente tem que lembrar que o Parque da Montanha, assim como o Cantagalo, as habitações estão construídas no Cantagalo, são recursos oriundos do governo federal. Que entrou em crise alguns anos atrás. De 2013 até 2016 foi o período maior da crise econômica no Brasil, onde houve, digamos, um aumento do desemprego, um aumento das demandas sociais, tá? Por conta da crise econômica, aonde os repasses deixaram de ser feitos na devida ordem, e com isso prejudicou inúmeros municípios em obras. Se for observar, existem muitas obras paradas com recursos oriundos do governo federal em muitas cidades. Exemplo, construção de creches. Exato. Tá? O número de creches que era para ter sido construídas nos últimos 10 anos não foi atendido por falta de recurso, e o município muitas vezes não tem recurso. Quando a gente faz um balanço da administração municipal, a gente vê que uma média de 100% do seu orçamento, 45, 48 fica para folha de pagamento, 25 para educação, 15% são para saúde. Ou seja, eu tiro praticamente 90% do seu recurso, sobra 10%. 10% para quê? Para investimento em obra, para cultura, para turismo, para segurança, quer dizer, para um conjunto de ações que precisam ser também desenvolvidas, e que é por esse motivo que às vezes falta para o município esse gás, esse recurso para dar prosseguimento à obra. Esse debate é importante, imprescindível, né? Principalmente nos dias de hoje, quando a pessoa vai criticar a administração, que não é o que nós estamos fazendo aqui, né? Isso é bem claro, né? É discutir as coisas da cidade de uma maneira sensata, ponderada, e avaliando todas as nuances que se interpõem, né? A gente está falando que não foi feito habitação, mas como você falou, o recurso é federal, o município não tem culpa, não é o prefeito A, prefeito B que deixou de fazer ou que não quis fazer o que o outro anterior não começou. É a crise nacional, mesmo que tem reflexo em todos os municípios, o Guarujá também, porque o Guarujá tem problemas seculares, né? Sim, sim. O que a gente observa aquele Guarujá ou aquele Itapema, onde eu nasci, onde eu me criei, da década de 60 para 2019, ele está bem diferente. Os problemas sociais se agravaram, as necessidades sociais se agravaram. Tá? Quando eu falo que se agravaram, por quê? Porque Guarujá é uma das cidades da Baixada Santista com o maior número de jovens, de crianças jovens na rede pública. Exato. E significa o quê? Que é a impossibilidade, muitas vezes, da pessoa poder arcar com a rede particular, colocar na rede particular. Planos de saúde no Guarujá, a grande maioria demanda o quê? O SUS. E para ir para o SUS significa que eu tenho que ter unidade de atendimento para essa população. Unidade de atendimento significa aumentar minha folha de pagamento. Mas eu tenho também um problema sério, que é a lei de responsabilidade fiscal, que não me permite passar de um determinado limite. E às vezes eu fico sem condições de contratar. Hoje eu acredito que para dar conta, por exemplo, na educação, para ofertar as vagas dessas crianças que estão fora da rede, cujas mães precisariam trabalhar e que não conseguem arrumar emprego porque não tem com quem também deixar o seu bebê, a sua criança de 0 a 4 anos, tá? Que seria na educação infantil, para dar conta dessa necessidade, teria que talvez abrir aí, no mínimo, umas 1.500, 2.000 vagas. 1.500, 2.000 vagas significa o quê? Contratar profissionais para atender essas crianças que precisariam. E uma educação infantil, ela não comporta um profissional com mais do que 15, 20 crianças.
Então faça a conta, quantos profissionais nós precisaríamos. É como aquele sujeito que precisa reformar a casa e não tem como, vai empurrando com a barriga, né? Sim, vai fazendo aos pouquinhos. Mas o legal do debate, justamente o debate sadio, né, é isso, né? Hoje em dia, eu fico preocupado porque hoje em dia o camarada entra na internet e fala, o sujeito não faz nada, o vereador não trabalha, não sei o que lá. Na verdade, se você não categorizar o debate assim tal, você vai ficar falando atirando a esmo, né? Isso que é o problema. São duas situações. Uma situação é aquilo que é continuidade. A outra situação é aquilo que eu estou plantando para gerações futuras ou para administrações futuras. Hoje, eu não consigo ainda vislumbrar quais são as ações efetivas que a atual administração está fazendo no sentido de estar plantando para colher daqui a 3, 4, 5, 6 anos. Já que as ações demoram para se realizar, eu tenho que lançar semente. Que semente é essa? Se for ficar somente na zeladoria, eu estou só cuidando, não estou curando. Usando até um exemplo do médico. Claro. O médico não tem que ficar somente fazendo o tratamento da doença e mantendo o paciente doente. E evitar a doença. Né? Eu tenho que curar o paciente e tenho que criar as condições para que outros não fiquem doentes. Exato. Então, toda esta ação, às vezes fica assim meio que perdida. Eu não consigo ver com uma certa transparência, nitidez, o que está sendo construído para os próximos 2, 4, 6, 8 anos. E aí fica a dica aí para que haja um pouco mais de transparência e um pouco mais de amplitude nesse debate, né? Logicamente que essa visão aí do local é sensacional, mas para não ficar só no local, você falou um negócio interessante, como professor, como educador, você nunca consegue ficar longe da política, né? E hoje em dia criou-se até um movimento aí de escola sem partido, aquela coisa, que criou-se uma antipatia pelo professor que educa a partir de uma concepção da realidade, da sociedade, e isso acaba sendo confundido hoje em dia com o professor que quer ideologizar a aula, que quer doutrinar o aluno. Então, um movimento assim totalmente preconceituoso assim, em torno desse momento que o país está vivendo de polarização de direita e esquerda, que eu particularmente não sabia nem que existia tanto direita e esquerda como tem hoje. Queria que você fizesse uma análise sobre isso, só ia te pedir para fazer isso depois do intervalo comercial, que é rapidinho. Pode ser? Pode ser. Antes do intervalo, eu vou pedir para o Fábio colocar na tela a capa da edição desta semana do Assunto Cidade, Jornal de Guarujá, que assim como esse programa é produzido de uma maneira independente, democrática e pluralista, ou seja, com diversidade, com ideias diversas. A notícia principal dessa edição, esse limite que a Guarda Municipal, esse alcance que a Guarda Municipal já tem, aí com relação à tropa armada, que era um antigo anseio aí da questão de segurança pública da cidade. A Guarda Municipal hoje já conta com 25% da tropa armada. Muitos poderão dizer, ainda tem 25%. É aquele modo de ver o copo meio cheio ou meio vazio. A gente prefere ver ele meio cheio, então já é uma coisa que está andando aí em termos de segurança pública. O Assunto Cidade está nas redes sociais toda sexta-feira e aos sábados nas ruas em edição impressa. A gente vai fazer um pequeno intervalinho comercial, mas antes você vai assistir uma mensagem institucional da Câmara, que é curtinha, e já voltamos já com o professor Cândido Garcia Alonso. A Câmara de Guarujá tem assegurado total fiscalização de seus contratos. Nossas despesas são monitoradas por 11 funcionários efetivos dentre gestores e fiscais. Temos ainda uma controladoria que supervisiona todo esse trabalho. Dessa forma, mais recursos vão para a população. Afinal, tudo que é economizado é revertido à Prefeitura. Nosso compromisso é que mais conquistas sejam alcançadas. É a Câmara de Guarujá, cada vez mais transparente e comprometida com você. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho. Confere as atividades
atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Você que é servidor público municipal tem uma ótima opção de lazer e descontração no Grêmio dos Funcionários da Prefeitura de Guarujá. Academia de ginástica, piscina, campo de futebol e ambientes coletivos são algumas das opções disponíveis para você e toda a sua família. Ao longo do ano, o Grêmio dos Funcionários Públicos de Guarujá promove eventos que reúnem amigos e garantem muita diversão. É o Grêmio, cumprindo seu papel de unir a categoria na melhor hora, a hora da folga. Bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando o professor Cândido Garcia Alonso. Ele foi vereador do município de Guarujá e também ocupou cargos aí na administração direta em governos anteriores, no governo anterior, aliás, e no primeiro bloco fizemos aqui um pequeno apanhado aí de todo esse momento, essa conjuntura atual de Guarujá, os seus inúmeros problemas, Guarujá e Vicente Carvalho com os seus inúmeros problemas e a necessidade urgente de poderia até dizer assim, uma união municipal aí, um diálogo franco e aberto e sincero das necessidades da cidade e também das possibilidades aí, todo mundo tem um pouco de coisa, um pouco de opinião, um pouco de ajuda para oferecer, um pouco dar a sua contribuição e como seria necessário, vocês me permitem usar essas palavras, como seria necessário que os governos abrissem um pouco a mente aí para ouvir diversas opiniões e tentar aí achar soluções para esses diversos problemas que a cidade tem. A gente, para não ficar só no local, a gente no primeiro bloco terminou sobre essa questão do professor, que você falou logo no começo da entrevista, que como professor você não consegue ficar longe da política. E hoje em dia parece que é uma criminalização do professor, como se o professor, ao falar da conjuntura local, das conjunturas sociais da cidade, estivesse ideologizando as aulas e doutrinando alunos. Como é que a gente chegou nesse ponto, professor? Olha, eu acho que em alguns casos a gente chegou nesse ponto pela visão que algumas pessoas estão tendo distorcidas do papel da educação e do educador. O papel do educador é de estar repassando, vou usar esse termo, repassando os conteúdos que foram historicamente construídos para o educando. A gente sabe que não é o papel do educador ensinar ao aluno boas maneiras, ensinar ao aluno a educação na forma de respeito. Isso é uma coisa que tem que vir de casa, isso é uma coisa que tem que ser construída no lar. O papel do professor é levar o aluno a desenvolver uma mentalidade crítica a partir do acúmulo dos conhecimentos que ele vai adquirindo. E é isso que às vezes a gente não consegue perceber. A gente percebe que algumas pessoas têm o interesse apenas daquela educação bancária. E a educação bancária se reflete muito bem numa velha música do Led Zeppelin, onde o pessoal está lá sentado, onde não pode questionar, não pode divergir, não pode falar nada. Tem que simplesmente repetir aquilo que foi ensinado pelo professor. Isso não é uma educação. A educação bancária é uma visão antiga, tradicional. A maioria dos educadores hoje são partidários de que a educação ela tem que levar o indivíduo ao pleno exercício da cidadania. E exercício da cidadania é o quê? É ter uma visão ampla, geral, de tudo aquilo pensar, né? Tem que pensar, tem que refletir, tem que agir criticamente. Eu costumo muitas vezes usar a expressão nas minhas aulas de filosofia. O indivíduo, ele tem duas maneiras de ser. Ou ele conduz ou ele é conduzido. Ou ele debate, discute, aonde ele procura demonstrar que ele sabe, ou ele vai atrás, ele é rabiola. Ele é, portanto, uma pessoa que é conduzida pelos outros. Até mesmo
Valdir, a questão hoje que está em moda dos fake news, das notícias falsas, da propagação através das mídias digitais de coisas que não são verdadeiras, elas são feitas muitas vezes por pessoas que simplesmente recebem e já reproduzem. Isto, de uma certa maneira, reflete essa falta de sensibilidade, de procurar conhecer se aquilo que está sendo passado para mim corresponde à verdade ou não. E isso, querendo ou não, acaba atingindo muito a todos nós, porque a partir do momento em que a gente não tem uma visão crítica da realidade, a gente acaba aceitando como verdadeiro coisas que são falsas. E se a gente aceita como verdadeira coisas que são falsas, a gente acaba tomando posicionamentos equivocados que lá na frente podem, inclusive, ser contra nós. Isso Tá. pode concluir. Eu diria, portanto, que o papel da educação é estar formando o cidadão crítico. E o que a gente vê hoje, e um tempo atrás surgindo, foi um grupo que estava defendendo escola sem partido. Ora, a escola, ela não é do Lula nem do Bolsonaro. A escola é do povo. A escola não é do partido A nem do partido B. A escola, ela tem esse aspecto de ser uma escola crítica, uma escola para a cidadania. E o papel, portanto, do professor na sala de aula é tentar levar o aluno, muitas vezes, a refletir sobre isso. Agora, não sejamos ingênuos também em pensar que o professor, ele é um robô, é uma pessoa insensível, uma pessoa que não tem um posicionamento, que não tem uma visão também da realidade, Claro. que não compactua com situações A e é mais ponderável a B. No discurso dele sempre vai estar presente isso, é claro. Mas ele tem que procurar, muitas vezes, também se policiar para não deixar interferir sua posição. Sua posição pessoal na coisa. Ali. Exato. Assim como também, por exemplo, uma discussão que o próprio Bolsonaro trouxe à tona. Ele dizia o seguinte, que ele queria, o próximo ministro tinha que ser evangélico. Ora, o próximo ministro ele tem que conhecer bem de leis e aplicar a lei. Ele não pode ser evangélico, católico, espírita. Não é pela crença dele que vai ter as condições dele ser um excelente ou um mau ministro. Até porque ele não vai exercer funções de caráter religioso Não. no Supremo Tribunal Federal. Não, Ele vai não. exercer funções relacionadas ao direito. Pois é, é a questão da competência técnica que tem que ser demonstrada e do zelo por ela. Assim como o professor tem que ter o zelo no ato do seu ministério, e o seu ministério é lecionar, o seu ministério é fazer com que o aluno possa estar aprendendo aqueles conteúdos que são importantes ou que serão importantes um dia para a vida daquele aluno, tá? Que possa fazer com que aquele aluno possa se desenvolver como cidadão, como profissional, que esse aluno possa lá na frente ser um profissional que consiga se manter e manter sua família. Por quê? Hoje em dia, querendo ou não, se as pessoas não detêm conhecimento, elas não conseguem caminhar muito. Escola não é só para aprender a fazer conta e colocar o acento no lugar certo, a vírgula no lugar certo. É preciso também refletir, aprender a refletir. Não é só. É para isso e também para poder desenvolver uma reflexão crítica. Uma das coisas, eu sou formado em filosofia e a filosofia foi uma disciplina que retornou para a grade do ensino médio em 84. Por que ela tinha sido retirada da grade do ensino médio com a reforma da 5692, que foi de 72 no governo militar? Porque a filosofia é uma disciplina eminentemente crítica. Exato. Ou seja, filosofar é procurar a raiz do problema, não é ficar na superfície, não é querer ver as coisas, ficar boiando. É o famoso fora da caixinha. Pois é, tem que sair, tem que procurar se aprofundar. Quem deseja filosofar tem que pensar o quê? Pensar criticamente. E pensar criticamente, muitas vezes, para alguns, é ser diferente. Claro. E o diferente, às vezes, assusta a população. Com certeza. Professor, eu falo isso toda hora, me torna até chato, mas eu gosto demais de conversar consigo. Tal. Tanto que eu gosto que a gente já estourou o horário do programa aqui, mas eu acho que é importante, quero fazer desse programa sempre um local de debates públicos assim, interessantes, e a gente vai ter outras oportunidades. Infelizmente, não tem mais tempo. Eu lamento. Realmente, o tempo passa rápido. É que nem uma aula gostosa. Quando a gente está na sala de aula, que a aula é gostosa... E tem limite, tem limite, já acabou o tempo. Mais uma vez, Valdir, eu quero agradecer a oportunidade que você deu
para mim, para que eu pudesse estar aqui debatendo com você, expondo situações. Sabemos que tem muita coisa ainda, que o tempo é muito curto para podermos estar fazendo uma leitura e uma avaliação, seja da gestão municipal, estadual, nacional, das condições hoje que estão sendo debatidas. Eu gostaria de ter falado contigo um pouquinho a questão da previdência. Exato, mas vamos e de como isso aflige e afeta a maioria da população e que muitos não estão observando. Eu me comprometo a gente conversar de novo sobre isso, especificamente. Eu fico à disposição, Valdir. Obrigado pela presença, professor. Obrigado a você pela audiência. A gente vai terminar. Antes, o Fábio vai colocar mais uma mensagem institucional da Câmara Municipal de Guarujá e a gente volta amanhã com um novo assunto cidade. Até logo a todos. A Câmara de Guarujá tem assegurado total fiscalização de seus contratos. Nossas despesas são monitoradas por 11 funcionários efetivos dentre gestores e fiscais. Temos ainda uma controladoria que supervisiona todo esse trabalho. Dessa forma, mais recursos vão para a população. Afinal, tudo que é economizado é revertido à Prefeitura. Nosso compromisso é que mais conquistas sejam alcançadas. É a Câmara de Guarujá, cada vez mais transparente e comprometida com você.